Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje aqui o projeto do Educativa Cast e com muita alegria a gente está recebendo a Rebeca Fazani, que é vice-diretora do Colégio Liceu Jardim. Vai ser um tempo de uma conversa muito interessante, muito construtiva e eu queria te convidar a ficar até o final, porque eu tenho certeza que tudo que a gente bater papo aqui vai ser de muita serventia para você, para o seu colégio, para todo o seu ecossistema escolar. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom? Tudo ótimo. Rebeca, começa comentando para gente um pouco da sua trajetória, da sua vida, por que que você decidiu, né, seguir por esse caminho educacional. Conta um pouquinho ali do começo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? É uma honra, um prazer estar aqui com você. Na verdade, eu comecei estudando no Liceu Jardim desde sempre, né? Então, Uhum, eu fui aluna da escola onde hoje eu trabalho e eu me formei lá. E aham, por conta aí de estar bastante envolvida dentro desse ecossistema da escola, eu acabei optando por seguir a docência. Então, eu fiz, né, cursei biologia na USP, tanto bacharelado quanto licenciatura. aham. Dei aula, né, de biologia de ciências por um tempo, Olha que legal. emendei já pedagogia também, porque eu É, sei que para a gestão escolar é importante, né, é necessário e importante sim. ter essa segunda formação. E acabei me especializando também, fazendo algumas pós. Eu fiz uma pós na PUC, na PUC-RS, uma pós de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, Que legal. muito bacana. Fiz também o MBA em Gestão de Pessoas na USP-Exalc, que eu terminei no final do ano passado. E desde 2017 que eu atuo na gestão do liceu. Então, Uhum. eu finalizei o ensino médio e acabei iniciando estágio lá. Então, eu nunca Sim, saí da escola, que né? legal. Então, desde cedo comecei a trabalhar, passei por todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio, Aham. né? E quando eu me formei, eu iniciei então lecionando, né, a dar aulas lá. Passei pelo currículo internacional também, dando aulas em inglês, e desde 2017 que eu atuo na gestão e atualmente na vice-direção. Que legal. Todo esse currículo que você falou, a pessoa vai achar que você tem É, 50 anos. Qual que é a é. sua idade? Eu vou fazer 30 anos, né, esse 30 ano. É. anos. Nossa, que bacana, né? Já vivenciou muita coisa. E falando do seu momento atual, né? Do que você tem executado ali no liceu, conta pra gente, né, do seu desafio ali, como é que tá esse momento, o que você está executando hoje. É uma posição bastante estratégica, né? Então a gente tem o contato com todos os segmentos. Eu brinco que a minha função é de ponte, né? Aham. Porque no fundo eu tenho esse contato diário com todos os segmentos da escola, desde os segmentos maiores, né? No sentido mesmo de, não de importância, mas de volume de alunos, de famílias, que são os segmentos de acadêmico, né? Então, educação infantil, fundamental, ensino médio, mas também os segmentos acessórios, né? Então, a gente tem o currículo internacional, a gente tem o período estendido, né? Os alunos que ficam o dia todo, esportes, os cursos extras. Então, no final das contas, eu acabo fazendo todo esse gerenciamento. Lógico que eu tenho uma equipe gigantesca, Para né? ajudar, né? Mas no final, assim, acaba centralizando bastante em mim. Que legal, que bacana. Eu queria que você comentasse, eu tive no liceu esses tempos, agora no início do ano, que é muito agitado, e eu percebi que os pais saíam com um livro amarelo. Uhum. E eu parei o carro e eu fui subindo a calçada e eu via que eles estavam ali comentando entre eles, bem alegres, ali, felizes, comentando do livro, do conteúdo, provavelmente da palestra que teve Sim. anteriormente ali. Fala um pouquinho para nós desse projeto de leitura que vocês estão desenvolvendo esse ano do Liceu, que envolve também esse desafio aos pais, né? Sim. Conta o porquê disso, qual que é a motivação de lançar isso? Então, na verdade, todo ano a gente lança uma meta na escola. Então, desde 2014, porque eu me lembre, a gente tem metas anuais. Então, já tivemos alto desempenho, excelência, autonomia, rigor. Enfim, cada ano a gente coloca ali uma meta Uhum. para desenvolver nos alunos e também na equipe, né, e na família. Sim.
E a meta deste ano, nós escolhemos a meta leitura, né? Uhum. Justamente porque é um hábito que a gente tem que resgatar nessas novas gerações. Sim. Cada vez mais as pesquisas têm mostrado que as crianças e os adolescentes estão lendo menos, né? Eles Uhum. gostam menos, né? Eles passam menos tempo lendo. Sim. E isso tem nos preocupado. E aí, quando eu fui ano passado para a Finlândia, eu estive num intercâmbio com os alunos do ensino médio na Finlândia, Uhum. e eu percebi que isso, na verdade, é algo global. Né, os países europeus, e aí lá eu tive a oportunidade também de ter acesso a um pouquinho a essa pauta, estão discutindo muito isso. O que fazer para os jovens lerem mais? Uhum. E esse livro do Michel Desmouget, esse amarelo que você comentou, Aham. ele chama Faça-os Ler. E o Michel Desmouget é um neurocientista francês, e ele traz aí milhares de pesquisas, então são mais de 1.300 estudos, Uau. que comprovam a queda no volume e os prejuízos que as crianças têm quando elas não leem, né? Porque a leitura tem inúmeros benefícios. Sim. Então, a gente, escolhendo a meta do ano, a gente entendeu que, apesar de não ser uma função exclusiva da escola, porque inclusive o Michel fala isso, né? A família tem uma influência muito maior do que a escola. Sim. Mas eles passam muito tempo conosco, né? Hoje uma Sim. criança fica bastante tempo na escola. Uhum. Então nós temos essa responsabilidade também. E aí a ideia de dar esse livro para as famílias até o 7º ano, as famílias que foram na reunião de pais ganharam esse livro, Sim. né? Um por família. A ideia foi que a gente realmente instigasse os pais, sensibilizasse, porque são dados muito assustadores, Sim. né? Porque geralmente eles não estão lendo, porque estão passando muito tempo nas telas. Então tem esse contraponto, né, da queda da leitura, mas também do excesso do impacto das telas. Sim. Sabe uma coisa que eu notei, estando ali um pouco no ambiente do liceu, é que não existe uma questão de demonizar a tecnologia, né? Porque Uhum. dentro do próprio liceu existem diversos projetos, Cultura STEAM, a própria Engenhoteca, onde você tem ali tablets, onde Sim. você tem a tecnologia favorecendo a aprendizagem. Uhum. Então, eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque é muito bacana e muito necessário esse olhar que vocês estão tendo sobre a retomada da cultura de leitura, Uhum. mas tendo um equilíbrio. Eu acho que é isso, né? É saber equilibrar, usar a tecnologia de maneira saudável, Uhum. né? Mas também voltando a bons hábitos de leitura. É mais ou menos isso, né? Sim, a gente fala muito que não adianta brigar com o lado errado, né? Não é que a tecnologia é o lado errado. Uhum. Ao contrário, né? Existem aí inúmeros benefícios, inclusive na área da educação, Uhum. para o uso dessa tecnologia, não só dentro do ambiente escolar, mas também dentro de casa. Sim. A questão é que as crianças, elas têm passado muito tempo e um tempo sem supervisão. Sim. Né? E a internet é um mar aberto, né? Os hiperlinks vão levando a gente cada vez mais numa profundidade que o retorno é muito difícil, né? Sim. Quando acontece. Então, a ideia justamente é fazer esse balanceamento. Hoje, a gente tem na escola uma série de recursos digitais, inclusive a gente utiliza alguns recursos pró-aprendizagem, né? Então, de plataformas adaptativas, de recursos gamificados, Uhum. a gente tem bastante disso no colégio, mas, por exemplo, o celular, ele não é permitido dentro de sala. Então, já há mais de 10 anos, nós temos as colmeias, que são, né, locais de deposição ali, os alunos, quando chegam na sala, já colocam os aparelhos nas colmeias e eles não podem utilizar, a menos que haja um fim pedagógico, uma intenção pedagógica para isso. E Sim. quando existe, ela é muito bem-vinda. Há Né? quanto tempo vocês já fazem isso? As colmeias? É. Há uns 10 anos, com certeza. Nossa, porque eu vejo que está muito em voga agora esse assunto, porque tem Sim. escolas públicas proibindo, então o liceu já faz Sim. isso há bastante tempo. Sim, a gente tem as colmeias já há muito tempo. Aham. Começamos só no ensino médio, porque, né, antigamente os alunos tinham celular mais tarde, né? Então, à medida em que isso foi cada vez mais acontecendo antes, né, foi se antecipando, hoje um aluno de 7 anos já tem celular, né? Então, hoje os nossos alunos de 10 anos já têm colmeia em sala de aula. Muito interessante. Rebeca, eu queria que você comentasse com a gente e trouxesse um pouco também sobre a questão administrativa, Uhum. né? Que para uma escola, seja ela pública, mas principalmente privada, é muito importante que a escola esteja antenada com o que se tem de mais moderno no assunto gestão, Uhum. né? Como que hoje vocês trabalham com novos conhecimentos de gestão que vocês estão trazendo, tentando implementar para que a escola tenha ali
uma saúde financeira, uma saúde de gestão? O que vocês hoje estão fazendo nesse sentido? O Nilson Machado, professor da USP, fala que a mais complexa das empresas é mais simples que a menos complexa das escolas, né? Então, o nível de complexidade de um ambiente escolar é muito alto, né? De gestão mesmo. Porque a gente é um ambiente feito 100% por pessoas para pessoas. São poucas atividades que a gente tem uma gestão de pessoas tão intensa. Ainda mais quando a gente pensa em família, né? Porque lidar com filhos, né, é bastante sensível. Então, é realmente um ambiente muito delicado, né? Todas as ações têm que ser muito bem pensadas. Então, a gente tem basicamente duas vertentes principais que a gente tem se debruçado bastante para trabalhar nesses últimos anos. A primeira delas é em questão de atualização, né? Então, sempre que existe um workshop, um curso, né, participar desses eventos que acontecem de educação, porque esses eventos eles acabam trazendo o que existe de mais inovador hoje, não só dentro, mas fora do Brasil. Inclusive, a gente promove também para os nossos funcionários bastantes viagens, né? Então, eles participam muito e conhecer um pouco desses países que são referências hoje na educação, né? Porque um país que tem bom resultado, ele tem uma boa gestão por trás, né? Não é só um bom resultado de teste. Para chegar nesse ponto, existiu todo um processo que foi bem construído, bem desenvolvido pela gestão, né? Então, a gente promove essas saídas culturais, né? Tanto aqui dentro do Brasil quanto fora. Eu mesma já estive na Finlândia, na Polônia, Alemanha, até em Taiwan, para visitar, conhecer um pouco mais desses ambientes. E uma segunda linha que a gente também tem investido bastante em relação à gestão é o atendimento do cliente, né? Hoje a gente sabe que muitas empresas que deixaram isso para trás hoje estão aí colhendo exatamente maus resultados, né? Então a gente, lógico, fazer, né, o que o cliente atender bem, nem sempre é fazer o que o cliente gostaria. Ainda mais em escola, né? Onde a realidade de cada família é diferente, não dá para passar na casa de cada uma, fazer o que cada um gostaria. Então a escola. O conceito do cliente sempre tem razão, Exato. Não é bem assim, né? Não é, em escola não tem como ser, né? Mesmo que a gente quisesse, é impossível, porque são ambientes familiares muito diferentes, né? Cada família tem ali a sua dinâmica, a sua logística, os seus valores, e a escola, enquanto instituição, também tem os dela, né? A sua filosofia, a sua identidade, então não tem como atender todas as solicitações e as demandas das famílias, mas é lógico que a gente está sempre tentando atender melhor, né? Então, a gente faz muitos treinamentos, né? Cursos mesmo de atendimento, de bom relacionamento com o cliente, né? Porque tudo isso faz diferença depois lá no final. Com certeza. Tem um assunto que é muito sensível no âmbito escolar, na verdade, em todas as empresas, mas o índice dentro das escolas é muito alto, que é o turnover, né? Que é um termo que fala sobre a rotatividade dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento das escolas. Como que hoje no liceu vocês encaram esse desafio do turnover, que de maneira geral no setor é muito alta, né? Como que vocês tentam mitigar isso? Como que vocês trabalham essa questão, esse problema do turnover? O índice de turnover na educação é acima do normal, né, em relação às outras empresas. Hoje, até onde eu sei, se eu estiver errado você me corrige, mas até onde eu sei, é em torno de 15% que é considerado um índice adequado nas empresas, né? Hoje o liceu tem um índice menor do que esse, que é, se eu não me engano, é em torno de 12% ou 13%, mas a gente, né, ninguém contrata para demitir, então a gente sempre está tentando diminuir esse índice a cada ano, né? E aí o que a gente mais vê que surte efeito na diminuição de turnover, basicamente é um processo seletivo de qualidade, né, um recrutamento eficiente, e a gente tem mudado a nossa política de recrutamento nos últimos anos também, né, tornado mais rigoroso, mais detalhista, né, um processo mais longo, porque às vezes na ânsia de você resolver ali, né, uma vaga que surgiu, você não seleciona bem, né? A gente olha às vezes só o currículo, mas a gente não olha outras habilidades, então um processo um pouco mais longo e mais detalhado, né? E tem muitos parceiros que acabam auxiliando nisso também, então nada melhor do que gente que tem experiência, né? Nesse item, né? Na seleção.
E a gente também tem desenvolvido uma política maior de feedbacks, né? Porque quando você investe comunicação e feedback, você acaba também sinalizando, não só no final do ano, mas ao longo do caminho, o que o funcionário, que o professor, né, o colaborador precisa adequar na sua gestão ali no seu trabalho. Então, a gente tem percebido que isso tem reduzido bastante a taxa de turnover na escola, né? De forma geral no mercado, mas dentro da nossa instituição também. Porque isso que você falou, eu acho incrível. Muitas vezes também o colaborador, ele fica cego, ele não sabe se ele está desempenhando bem, se expectativas estão alinhadas, porque às vezes a escola tem uma expectativa a respeito do colaborador. O colaborador também tem uma expectativa em relação à escola. Então, a cultura do feedback alinha isso, né? É um alinhamento de expectativas. Olha, a gente esperava um pouco mais nesse quesito, acho que você pode melhorar. E é a boa e velha conversa, alinhamento, feedback resolve muitos problemas, né? E tem muita gente que acha que o feedback ele precisa ser formal, né? Então, marcar um horário, sentar numa sala de reunião, isso é ótimo que aconteça assim, porque fica claro, né, que é um feedback. Mas existem feedbacks que acontecem de forma, né, mais natural, mais informal, num corredor, num café. Só que isso é importante que seja avisado, né? Ó, este foi um feedback, isso é um feedback. Porque senão o colaborador acha muitas vezes que foi só um elogio ou que foi só um comentário e isso não é feedback. E eles não têm culpa de pensar assim, porque foi instituído que feedback é devolutiva, é algo formal, né? Individual. Com hora marcada, algo muito importante, e realmente é importante, mas ele pode ser feito de forma mais rápida, né? Mais natural e mais, enfim, corriqueiro, né? Quero sim, com certeza. E nem sempre, muitas pessoas têm medo do feedback por achar que sempre vai ser negativo, né? Exato. Vou tomar um feedback porque eu pisei na bola, fiz coisa errada. Mas não, a cultura do feedback muitas vezes é para realmente aplaudir uma atitude, né? Olha, elogiar o que você fez foi brilhante, continua nesse caminho, né? Incentivar o professor ou o colaborador em geral. Queria também trazer um tema, Rebeca, que é muito importante a gente falar sobre isso, que é a questão do marketing, né? Hoje a concorrência é muito grande, né, em todos os setores, mas na educação também. Então você tem escolas de diversos portes, igual você falou, valores, visões de vida, né, para os alunos. E existe um termo muito comum no marketing, que é o churn, que é basicamente quando o cliente cancela o serviço, né? E isso, em muitas escolas, não é analisado, né? Você tem ali o processo de matrícula ou rematrícula e você não vai esmiuçar os porquês daquilo. Então, por que perdemos, né, essa família? Por que o cancelamento? Como que vocês têm trabalhado isso? Se vocês têm trabalhado, né? Fala um pouquinho sobre esse aspecto. A gente tem uma política de análise de cancelamentos assim bastante rigorosa. Então, toda vez que a gente recebe, né, a notificação ali de uma transferência, né, assim que a gente chama em escola, né, um pedido de transferência é quando a família decide sair da escola, né? É o documento que eles precisam ali para poder fazer matrícula numa outra instituição. Então, toda vez que a gente tem um pedido de transferência, a gente analisa cuidadosamente esse cancelamento. Então, o que aconteceu, por que aconteceu, o que poderia ter sido feito para evitar. Tem casos, né? Nem toda saída é um problema, né? Para a escola, assim, no sentido de falha, porque às vezes é uma mudança de cidade, uma mudança de país. Então, hoje, a maior causa de saídas, o maior motivo de transferências no Liceu Jardim é mudança de cidade, estado e país. Então, hoje esse é o nosso motivo principal. Mas existem, lógico, outros, né? E quando tem motivos que revelam, né, possíveis falhas da escola, e eu falo possíveis porque isso às vezes é muito subjetivo. Na visão da família foi uma falha, mas não necessariamente foi. E às vezes foi mesmo, e quando a gente tem que assumir, né? Mas, por exemplo, conflitos que na opinião da família não foram bem resolvidos, ou dificuldades acadêmicas, dificuldades sociais. Quando existe algum desses outros motivos, que a gente faz uma análise interna do que nós poderíamos ter feito de diferente. Então, nós, enquanto gestão, né, enquanto orientação educacional, principalmente, que são aí as pessoas que fazem a ponte família
escola, mas também professores, né? Ou às vezes a situação, né, se envolveu algum outro departamento da escola. Sim. Então a gente sempre faz uma reanálise dos nossos protocolos, porque para cada situação tem um protocolo, né? Então o que eu Sim. faço em caso de conflito, o que eu faço em caso de dificuldade acadêmica. Então onde falhamos para a gente enxergar, né, o porquê da saída. Sim. É muito bacana isso que você fala sobre você ter os protocolos, porque evita uma coisa que às vezes é infelizmente comum no âmbito da gestão escolar, que é um pouco do amadorismo, né? Então acontece a situação, aí a partir do acontecimento você vai pensar o que você vai fazer, né? Sim. Então o protocolo, a documentação evita isso. Eu não vou, né, ser aquele, como disse, Deus nos acuda, meu Deus, o que a gente faz agora? Aconteceu isso, como que a escola se porta? Acho que é muito nesse sentido, né? E justamente por ser um serviço, né, por ser um negócio que é de pessoas para pessoas, muitas vezes a gente acha que numa conversa, num telefonema, está tudo resolvido, né? Mas é importante você ter essa documentação, o registro, né, guardar ali todos os atendimentos, as intervenções que são feitas com cada aluno, porque isso depois dá subsídio, né? Então, se uma família sai da escola, pede ali o cancelamento, né, porque na visão da família não foi resolvido, a situação não foi resolvida, eu preciso ter um histórico das ações que foram feitas ou não. Se eu não tenho histórico, né, naturalmente eu infiro que não foi feito nada, quando às vezes foi, né? Então, até para a gente ter dados, para poder entender se faz sentido aquela saída ou não, foi financeiro, né? O motivo é financeiro. Sim. Então, a gente precisa enxergar, e você tendo registro, atas de atendimento, né, um protocolo bem estabelecido, você consegue quantificar e acompanhar o processo. Muito bacana. Rebeca, tem uma pergunta aqui, que essa eu vou utilizar uma colinha, mas que eu acho que é muito importante a gente bater esse papo, que é sobre os resultados, né, dos alunos do liceu. Então, realmente chama muita atenção. Vocês constantemente têm aprovações no ITA, IME, né, que são os vestibulares mais difíceis do país hoje, né? Então, resultados muito expressivos no Enem, né? Eu acompanho pelas redes sociais, então é muito bacana também que vocês sempre estão divulgando, isso é muito, muito legal. Notas de redação quase batendo lá no 1000, né, nisso. E o que eu acho interessante é que no liceu você tem vários alunos com notas muito altas. Porque o que a gente costuma ver, às vezes, é um colégio que tem 1 ou 2 alunos que é fora da curva, Muito bom, muito bom, e a média dos alunos não tão boa assim. E o que eu percebo no liceu é o contrário, existe uma média muito boa, muito alta, né? Comenta um pouco sobre isso, Rebeca, o quanto isso é importante para vocês, né? Eu creio que isso esteja na visão da escola, né? Eu gosto muito que o professor Daniel fala isso, né? Da régua alta. Então, comenta com a gente, isso é uma visão de vocês? Como funciona? A gente fala muito que os resultados, na verdade, eles são uma forma de comprovar para a família, né, uma prestação de contas, aonde o filho pode chegar fazendo tudo aquilo que a gente coloca como condição, né, como parte do processo, da travessia, né. É uma travessia que não é tranquila, no sentido dos desafios, mas é uma chegada que é certa, né. Então, a gente entende que o resultado é a chegada, né, é o final de todo um período de dedicação, de sacrifício, né, no bom sentido da palavra, né, para que os alunos que passaram por todos esses anos, né, de dedicação aí comemorem. E para a família acaba sendo também um momento ali de louvor, né, de comemoração. Mas no fundo o que a gente, né, sempre internamente e até para a comunidade a gente sempre explicita é que esses resultados eles são frutos basicamente, né, de um time de professores de alto nível, né? Então, quando a gente faz ali seleção, né, recrutamento de professor, a régua é muito alta, não que para as outras funções não seja, mas a sala de aula é o coração da escola, né? Então, a gente não pode ter dúvida do professor que a gente contrata, mas também de uma gestão de sala de aula bastante minuciosa e bastante intensa, né? A gestão do professor e a gestão da coordenação sobre o professor, né? Esse é o segredo, né? É a mágica, que na verdade não tem nada de mágica, para obter resultados
assim, expressivos, né? Sim. E isso tem colocado cada vez mais o Liceu aparecendo um pouco, né? Porque a Sim. cidade de Santo André hoje, Aham. hoje não, a cidade de Santo André antigamente Aham. não tinha nenhuma escola entre as melhores de São Sim. Paulo, né? E hoje a região do ABC, de forma geral, é representada aí pelo Liceu, temos outros colégios também que têm resultados louváveis, Sim. e é importante que isso aconteça, né? Sim, com certeza. Conhecendo o Liceu, eu noto que vocês têm uma cultura de excelência, né? Então, eu acho que vale até, né, deixar essa mensagem para quem estiver nos assistindo, porque, assim, absolutamente tudo que você se propuser a fazer, você tem que fazer com excelência. Uhum. Então, desde a segurança na entrada dos alunos, recepção, ali, secretaria, sala de aula, esportes, tecnologia, enfim, tudo tem que partir de uma mentalidade excelente, Uhum. né? Que muitas vezes eu percebo que isso conflita com muitos profissionais dizendo, mas eu não tenho recursos, eu não tenho investimento, mas eu acho que não é bem nesse ponto, sabe, Rebeca? A cultura da excelência é fazer absolutamente o melhor com o recurso que você tem. Uhum. Então, se você tem um orçamento para sua escola, procure os melhores ângulos, entender quais são as lacunas, porque você vai encontrar Uhum. e você vai conseguir ter uma evolução mesmo na sua realidade financeira, de investimento. Você concorda com Sim, isso? inclusive o professor Cortella, né, uma Aham, referência aí na educação aham, brasileira, ele fala, né, que o que a gente precisa fazer é o nosso melhor hoje, nas condições que eu tenho, enquanto eu não tiver condições para fazer melhor ainda, né? é Então, excelência é isso, é fazer o seu melhor nas pequenas é coisas, né? verdade. Então, a gente ensina muito isso para as crianças, desde pequenas, é o capricho, né, na letra, na hora de você fazer alguma anotação, na organização dos pertences, dos materiais, no almoço, é o volume de voz, né, é o jeito que eu falo com meu colega. Então, são realmente nos pequenos comportamentos, né, muito mais do que num recurso material, em algo físico, né? A excelência, ela está muito mais nessa postura, nesse comportamento, né? E a gente vai Sim, desenvolvendo ao longo da vida. Ninguém nasce excelente, é né? verdade. A gente se torna. E isso vai muito do ambiente. Se o ambiente exige, e aí acho que esse é o propósito do Liceu, né? Um dos, exigir essa excelência para que eles tenham condição lá na frente também de poder aplicar isso de forma autônoma. Nossa, muito bacana. Rebeca, queria te agradecer muito por esse bate-papo. Acho que foi muito agradável e enriquecedor, né, para todos que acompanharam. Falar para você, siga o Liceu nas redes sociais, vocês são bem atuantes, eu acho que podem aprender bastante por lá também, acompanhando, né, o que vocês fazem, como atuam. Agradecer muito pelo seu tempo e falar para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Esse é o primeiro Educativa Cast, mas nós vamos ter muitos outros com profissionais da educação, professores, gestores, diretores, enfim, todos aqueles que têm atuado com inovação, feito a diferença, vão ter lugar aqui no nosso podcast, tá bom? Muito obrigado, até mais, pessoal.